E esse foi A Casa de Bonecas, de Katherine Mansfield. Lembrando, se você tá vendo a gente no YouTube, tem link na descrição aí pra você ouvir esse conto. Tenho que dizer que eu tô muito emocionada, assim, em trazer a Katherine Mansfield de novo. Não só porque é uma área, assim, que eu adoro, né, que é a questão do universo feminino. Mas porque é um texto emocionante. É um texto emocionante e é um texto que inspira muitas outras escritoras que vieram depois, né? Não é segredo pra ninguém que a Virginia Woolf disse uma vez, ela é o único texto que eu já invejei escrever na vida, é o da Katherine Mansfield. Nossa. E a Clarice Lispector também se inspirava muito, né, na Katherine. Então, por isso e muito mais, a gente tem que, né, explicar e reverenciar e dizer o que tem de pano de fundo nesse texto. E fazia muito tempo que a gente não trazia ela, né? A última vez foi com... Última e primeira. É verdade, essa é a segunda vez que a gente traz ela, mas foi com... Êxtase? Então, a gente foi com esse conto dela. Ela é neozelandesa. Isso mesmo. Né? É difícil a gente trazer uma escritora dessa nacionalidade, né? Tipo, quem mais que tem da neozelandês, né? É difícil pensar, assim, além dela. Mas é uma escritora que, né, influenciou aí um monte de gente, especialmente especialmente escritoras, né, aí do mundo da literatura. Mas homens também, viu? Homens também. A gente vai falar, enfim, dessa característica, assim, que existe no texto dela. E, de cara, esse conto, ele tem muito uma característica que é... A Katherine sempre faz uma dupla história, Lucas. Leitor de ouvido, é a história que ela escreve e a história que ela sugere. Então, pra mim, o que eu li na história que ela escreve? Crianças que ganham um brinquedo, né? E tem uma outra coisa que é a questão do bullying na escola. Acho que esse termo nem existia ainda. Não devia. Com certeza não existia. Até mesmo a infância tava nos seus... Tava sendo inventada, né? A infância tava na sua infância ali ainda. É verdade. Mas, assim, o bullying na escola, ele é muito nítido, né, nesse texto. Que a gente tem as Burnells, que é essa classe abastada, as meninas que ganharam a casa de boneca, e as Kelvys, né, que é filhas da lavadeira. Até durante a semana eu coloquei um story no Leitura de Ouvido lá no Instagram. Se você ainda não segue, @Leitura de Ouvido, vai lá e começa a seguir. A gente precisa de você lá também, nessa rede social. E eu coloquei um trechinho do texto desse conto lá, né, quando apresenta a lavadeira e essas meninas filhas da lavadeira. Então, é um texto com impacto social muito grande. Né? Agora, o texto que ela sugere é justamente esse impacto social. Em minha opinião, a gente tem uma mãe, chefe de família, que teve a desgraça de ter outras 2 filhas mulher, né? Porque ter filha mulher nessa época era uma desgraça mesmo, todo mundo queria ter homem, né? Pra questão da sucessão, né? Era o homem que tinha voz social. E que mulher ficava em casa, né? Tinha a tarefa de ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos. Então e hoje a gente tem essa mudança, essa guinada, né? A gente quebrou um monte de muro, mas... Ainda nessa época, o pai dessas meninas era desconhecido. Note, leitor de ouvido, que tem um momento no conto em que elas são, digamos assim, chicoteadas moralmente por outras menininhas ricas da escola e que uma delas bota a mão na cintura e fala: "O pai de vocês está na cadeia." Isso é colocado ali desde do começo, quando começa a contar a história das 2 meninas, que, né, tem essa suposição de que ele tá preso, mas não é... É uma mera suposição, não é nada confirmado, né? Mas é tipo o preconceito ali incutido que fazem elas acreditar que o pai delas tá na cadeia. Só que o que é narrado depois disso? O que as meninas fazem? Elas ficam muito felizes e vão pular corda. É o dia que elas mais ficam felizes. O que é que acontece? Até então, era um pai desconhecido para essas meninas. E nessa brincadeira ali de tirar sarro delas, né, pode ser uma mentira ou algo só ventilado, mas olha a sensibilidade desse texto, o impacto social desse texto da Katherine. Por quê? O que ela faz? Ela faz as menininhas acreditarem através de algo que seria... primeiramente ruim, né? Tá tirando sarro dela. Elas ficam felizes porque, putz, então pelo a gente tem pai e ele tá preso. Pelo menos sabe quem que o que aconteceu, né? Porque é muito comum também a gente ficar inseguro com o que a gente não conhece. Então, mesmo que seja uma coisa ruim, pelo menos, né?
para elas caiu uma ficha ali de que ele tá ali então, né? Mesmo que pode não ser verdade ou não, mas elas acreditaram nisso, né? Então... E tem algumas tiradas, assim, muito sensíveis. Além disso, que é o escrito e o sugerido, né? Que é muito claro no texto. Essa frase, ó, talvez seja assim que Deus abre as casas no meio da noite, quando dá um passeio tranquilo com um anjo. Gente, essa frase, ela toca o fundo do teu ser, assim. Como é que a escritora larga uma dessa, assim, no meio, né? A gente vê que é uma história, a forma como construída, né, a história, que é o mais interessante. E eu também, além dessa parte, uma que me marcou muito foi quando as duas irmãs vieram ver a casa pela primeira vez, né, apareceram assim, e as sombras compridas na calçada. Nos carbínculos, né? Lá no mato do lado da estrada. Isso, aquelas sombras de pôr do sol, assim, né? Sim. Compridas e tal. E elas vindo em direção e 2 pontinhos brancos que iam ficando mais nítidos, né? Então, essa forma de construir a história, eu acho que é a grande diferença, assim, do texto, né? Porque é um conflito... Eu não sei se na época, né, era tão comum as obras trazerem esse tipo de conflito. Hoje a gente sabe que é comum, né? Na TV sempre tem aquela parte das cheerleader contra os nerds, né? Uhum. E que hoje é muito comum, mas naquela época eu não sei se era. Mas apesar disso é um conflito, assim... É um conflito, digamos, frequente, mas a forma que é construída não é frequente. É uma forma bem poética, né? Bem bonita, e tem várias coisas, como você falou, que estão no texto ali. Como é que você falou? Descrito... Que você falou no começo, que ela escreve, mas... ela escreve, o que ela sugere. Isso, que ela escreve, o que ela sugere. Isso que é o legal. Então, outra camada... Tem tanta coisa que dá pra falar, a gente seleciona algumas, né? E você aí, com a sua imaginação, o leitor de ouvido vai continuar, mas... Você citou 2 pontos brancos. O branco, ele leva a paz, ele leva a pureza, ele é um grande símbolo. Uhum. Então, essas duas crianças pobres, as Kelvis, eram 2 pontos brancos vindo. Outra, em todo momento, você pode até reescutar esse conto, em todo momento que ela fala da caçulinha das pobres, ela fala, nossa Elsie. Quando ela coloca esse nossa, né, esse pronome em primeira pessoa do plural, ela tá dizendo que todos nós temos que abraçar uma situação de inocência e do menor, digamos assim, da pobreza mesmo, sabe? Então, é profundo demais. Ela tá, nesse nossa, só nesse vocábulo, ela dá uma lição gigantesca. Nenhuma vez ela usa Elsie, só o nome da menininha. É Elsie e Lil, né? A Lil é a mais velha, a que sempre protege a Elsie. Sem o nossa. Então, é uma mensagem profunda demais, assim, eu gostei muito, além muito disso, mesmo. tem o lampião, né? A claro. Lamparina, que é o símbolo da luz também, da esperança, né? Que tipo, gira em torno, né? A casa de bonecas gira mais em torno do lampião do que da própria casa, né? E o conto, pra confirmar isso, ele termina falando do lampião, né? Como é que ela fala? Eu vi a lamparinazinha. Mas a Catherine, ela é tão disciplinada na forma de colocar as coisas que note que uma das crianças ricas que ganhou a casa... Não dá bola, né, pro lampião. Não, só uma que dá bola, né? A menor que deixa elas entrarem pra ver a casa, né? A outra... E essa Késia... ou esse Késia, não sei porque esse nome, ele se repete em outros 4 ou 5 contos da Catherine. É um personagem que ela usou, assim, sabe, nos contos. A Festa no Jardim é um dos contos que tem, entre outros, assim, sabe? Então é bem, bem legal, porque ela tem uma personagem sensível que transpassa seus textos, e é só ela que percebe que existe essa lamparina. A Isabel e a Lotte é tipo a do meio ali, a água com açúcar. Agora a Isabel é aquela que encarna o arquétipo de mitidinha mesmo. Eu sou rica mitidinha, eu que vou contar, eu que vou convidar quem vai ver a casa ou não. Então a gente tem vários arquétipos encaixados nesse texto, mas ela também faz isso de misturar. Não é porque é rico que vai ser arrogante, né? Tem uma ali que é rica e que tem a sensibilidade de convidar as pobres. Então... Enfim, sensacional. Pra mim, sensacional. Muito bom. É um texto que, na superfície, você já percebe muita coisa, mas quando você para analisar, você vê que ainda tem várias outras camadas, né? Que você vai descobrindo e tal. Então, isso que é o bacana da literatura, né? E isso acontece, assim, nos contos dela como um todo. Primeiro dizer que, no modernismo inglês, ela é tida como a escritora contista.
ela não se dedicou a fazer romance, a ficar escrevendo poesia. Ela era contista. Ela tinha essa fórmula desse gênero curto, rápido, ao mesmo tempo um texto curto, mas extremamente impactante, que alcança mesmo a alma do leitor. E ela criava esses universos paralelos, fazendo conversar aqui isso que a gente tá dizendo. Universos geográficos, universos culturais, universos psicológicos. Né? Então, é mais uma característica, por isso também que ela é tão destacada, né? Como uma contista do modernismo inglês. E a época é modernismo porque ela nasceu em 14 de outubro de 1888, nasceu em Wellington, né, na Nova Zelândia. Mas ela teve uma vida, assim, bem cosmopolita, digamos, que ela foi estudar, né, em Londres, na Inglaterra, e ela precisava disso, né, essa ida para estudar, e depois ela acaba morrendo na França, né, com o percurso. A gente vai... Tem vários detalhes aqui sobre isso. A gente trouxe, né, Lucas, lembra? A biografia? A biografia dela em The Bliss lá em Êxtase. E, inclusive, você comentou dessas outras camadas em Êxtase, também tem um jogo muito legal com a palavra, né? Êxtase, e a gente brincou com a tradução também, que a tradução Bliss, e fazia, tipo, todo um jogo com a história, então também é muito legal. Aí a gente vai deixar o link também na descrição aí de Êxtase da Katherine Mansfield, pra você também conhecer todo esse simbolismo que ela traz nas obras dela. Em alguns momentos, Bliss foi traduzido como felicidade também pra língua portuguesa. A gente fala disso naquele conto, mas como faz bastante tempo que a gente não traz ela, eu pensei em trazer de novo um refreshing, assim, da biografia. Então, vamos lá? Então, nasceu nessa família abastada, né? Uma família de classe média, o pai dela era banqueiro. A mãe dela é descrita, assim, como alguém distante e delicada. Então, essa questão do feminino quieto, né? Do feminino que tece por detrás dos panos, que não tem esse espaço na sociedade patriarcal, mas que, enfim, era uma mulher que estava ali presente, né? Então, o pai dela, como diretor de banco e tal, em 1903, ali era uma jovenzinha, foi enviada para estudar na Inglaterra, né? Lá, ela, dos 14 aos 18, ela teve uma informação, assim, bem ampla, né? Tanto em línguas quanto em cultura e artes, porque um dos sonhos da vida dela era tocar violino, né? Ela queria ser violinista. Fácil. E, na verdade, ela estudou música, né? Aprendeu música, estudou francês, estudou alemão. E o que acontece? Ela se apaixona pelo professor de violino. Foi o grande amor da vida dela. História de filme. O grande amor da vida dela, então, é o Garnet Trowell, né? Que era um violinista muito jovem e tal. Ela teve uma relação bem conturbada com ele, eles romperam. Daí, num rompante, após o rompimento, ela se casou. Se casou com um professor de canto, que é o Bowden. Ela ficou casada com ele, tipo, 2, 3 dias, mas carregou o sobrenome dele por 9 anos. Mesmo assim, demorou, assim, pra conseguir... Demorou pra ir no cartório. Pra conseguir fazer essa desvinculação, né? Mas antes ainda desses casamentos ocorrerem, né? Depois que ela estuda um tempo em Londres, ela volta para Nova Zelândia, não se encaixa mais, né? Porque uma cidade, assim, muito pequena para suas aspirações, né? Ela já começou a escrever ali. Foi nesse meio de tempo que ela usou pela primeira vez o sobrenome Katherine Mansfield, porque ela nasceu Kathleen Mansfield Beauchamp, né? Então, é Kathleen com E-N, né? Sim. E depois ela, então, troca para Katherine, né? Que é mais inglês mesmo, né? Soa mais literário também, Mas, enfim. E então ela começa a fazer esse trabalho, né, de inserção, conhece vários escritores, inclusive tem um momento na vida dela que o Leonard Bloom e a Virginia Woolf chegam pra ela e falam: você escreve um texto pra gente? Esse texto tem uma importância muito grande na vida dela também, né? Então eles conviveram em alguma medida. E a Virginia, ela não só... se inspirava nela porque leu o texto dela em determinado momento, mas elas conviveram um pouco, né? Contemporâneas. Então é interessante dizer isso também. Ela viajou, né, por vários lugares. Quando ela depois reata, né, ela casa com o professor de canto, descasa e reata com o Garnet. Com o violinista. Com o violinista. Ela reata com ele, engravida.
ela já tinha uma saúde frágil, né, ao longo da vida. O bebê nasceu morto, né? Então, isso impactou profundamente a sua estrutura, assim, como mulher, né? E a gente tem, em alguns textos, assim, isso transposto, mostrando, assim, a sua sensibilidade mesmo feminina, né? Essa questão, assim, que tá realmente nos seus escritos. Alguns dizem que os escritos da Catherine são como garimpos de lembranças, né? Nossa, porque ela, claro, é difícil você não transpor para a vida pessoal, porque você escreve a partir do que você conhece no mundo, né? Isso é para todo escritor assim. Claro, você ficciona muito, mas agora que a gente tá vivendo o centenário da morte dela, que foi em 9 de janeiro de 1923, então no último mês a gente teve esse marco, né, dos 100 anos. É interessante a gente perceber tudo isso, porque nessa época ali, depois dessa conturbação toda, que ela volta para Londres, estuda mais um pouco e, enfim, vai para as capitais, a mãe dela começa a dizer, porque ela tem relações com homens e mulheres nesse momento, né? Essa coisa de descobrir, enfim, ela se relaciona tanto com homens quanto mulheres. E tem uma pessoa que a mãe dela fica com a pulga atrás da orelha, que é a Ida. É a mulher que acompanha ela na gestação toda, é como uma grande conselheira, assim, da vida da Catherine Mansfield, sabe? É uma grande amiga, mas a mãe dela diz, essa relação aí tá meio despudorada, aquela coisa assim. Enfim, esse conto de hoje, A Casa de Bonecas, está na mesma seleção de êxtase que a gente tirou lá, que se chama 15 Contos Escolhidos de Catherine Mansfield. E são contos assim, todos com personagens bem construídos, todos foram escritos entre 1915 e 22. A Casa de Bonecas é um dos mais maduros dela, né? Que foi ali 1 ano antes dela morrer. Então é um dos últimos textinhos mesmo. Por isso também que eu escolhi ele, não só pela sensibilidade, não só porque a gente acabou de voltar às aulas na maioria dos lugares, né? É sempre bom refletir sobre bullying na escola, como que acontecia, né? Lá no início do século XX, ou mesmo ali no final do XIX, que a gente traz esse clima. Pra mim, esse texto ele tem um clima até de final do século XIX. Para além de início do século XX, que é a época mesmo em que ele saiu, né? Mas o estilo dela foi influenciado por nomes como Oscar Wilde e Anton Chekhov. Ela gostava de ler o Chekhov. A gente trouxe alguns textos dele. Russo. Fica a dica também para você reouvir. Esses episódios são muito bons e ele vai voltar daqui a pouco mais aqui pra gente debater também. Olha, tem muita coisa ainda que eu posso falar, Lucas, mas basicamente em alguém que escreveu tanto, influenciou tantas gerações, acho que até hoje, assim, qualquer mulher que escreve e quando se depara com o texto da Catherine Mansfield fica tocada, né? E dizer que ela teve essa escrita, assim, invejada pela Virginia, e ao mesmo tempo ela morreu muito cedo, né? E foi daquela doença que levou muitos escritores brasileiros também. Ela contraiu tuberculose ali, viveu no final dos 20 anos, ali com 28, ela contraiu tuberculose. Foi 6 anos, assim, bem difíceis até ela morrer com 34. O conjunto da obra da Catherine Mansfield conta com poesia também, né? Diários, cartas e 100 resenhas literárias, mais ou menos. Ela gostava de escrever sobre o que ela lia e... alguma semelhança é mera coincidência. Muito legal. E a gente vê na próxima leitura.